Acharam? 1 Reis 19. Vamos lá. Diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo. Diga assim: teve medo. Não, mas diga: teve medo. Aí, agora sim. Vocês não comeram não? Não almoçaram não? Teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta. Na sua Bíblia pode estar escrito terebinto, outra planta qualquer. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que se chegou ao Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Repita comigo: aqui. Aqui. Elias. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento forte que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pela tua aliança. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando me matar. Amém? Diga assim comigo: eu não me esquecerei de tudo que o Senhor fez por mim. Amém? Deixa eu falar aqui algo para você. Elias não era um homem qualquer. A Bíblia cita Elias como um homem especial. A Bíblia cita Elias não como um profeta, como outros profetas. Elias era conhecido como profeta do fogo. Elias era um homem que mandava descer fogo do céu, e o fogo descia. Elias também era aquele profeta meio ranzinza, por assim dizer. Se estudarmos a Bíblia de Elias, a vida de Elias, vamos notar que Elias não era aquele profeta que tinha um bom humor, assim, ele não era aquele profeta que estava para brincadeiras. Elias era um homem que queria fazer a vontade de Deus e não olhava para os lados, mas ele levava tudo a ferro e a força, como se diz aqui. Mas chegou um dia que Elias estava em um monte e fizeram um desafio a ele. Não chovia, fazia muito tempo que não chovia. E os profetas de Baal, que eram mais de 400, falaram: nós vamos clamar ao nosso Deus e Ele vai trazer chuva sobre a terra. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a clamar, e começaram a clamar. E o entardecer foi chegando, e eles se flagelavam e clamavam, e não acontecia nada. Elias era um profeta tão abusado, tão cheio de autoridade, que ele gritava:
clamem mais alto, gritem mais alto. Vai ver, esse Deus de vocês está de férias. Esse Deus de vocês está de repente escutando um MP4 ou está fazendo outra coisa que vocês não podem, ele não pode ouvir a vocês. E Elias tirando onda com a cara deles, assim por dizer. E quando eles já não aguentavam mais, Elias clamou a Deus. Mas antes Elias fez o seguinte: Elias mandou cavar uma vala e pediu que se colocasse um sacrifício no meio daquele lugar, e mandou encher de água. E note-se que eu falei no começo, não chovia. Fazia mais de 3 anos que não chovia naquele local. Botem água, um lugar onde há anos que não se chove, um lugar que não se via uma gota d'água há dias. Ele mandou encher essa vala com água. Eu costumo dizer que o sacrifício em si não era nem o cordeiro que estava no meio do altar, mas na vala em volta era a própria água que estava sendo desperdiçada ali. Porque cordeiro, sacrifício de carne, tinha. O que faltava naquele tempo era água. Quando estava quase cheio, Elias falou: coloque novamente, coloque mais água. E encheram, pois Elias clamou a Deus, e desceu o fogo do céu, e lambeu a água, lambeu o sacrifício, e o Senhor foi glorificado ali, naquele lugar, naquela hora. Só que Elias, de repente, numa atitude, num ímpeto, ele mata todos aqueles profetas a fio de espada. Ele mata os mais de 400 profetas de Baal, decepa, corta a cabeça de uns, mas mata todo mundo, passa o fogo em todo mundo. E quando a rainha Jezabel, a mulher do rei Acabe, soube disso, ela disse: olha, amanhã farei com este profeta o que ele fez com os profetas que eram meus. E nesse tempo, nessa hora, o que Elias fez? Teve medo e fugiu. Elias, por uma palavra, esqueceu de tudo aquilo que havia acontecido anteriormente. Às vezes nós somos assim, e é isso que nós vamos ver nessa noite. Porque às vezes nós não conseguimos conquistar aquilo que Deus tem para a gente, porque esquecemos do nosso passado. Esquecemos quem fomos no passado. E quando eu digo esquecer quem fomos no passado, não é esquecer de onde Deus nos tirou, não. É esquecemos de quando nós chegamos na presença de Deus, aquele primeiro amor, aquele dia em que nós olhávamos para tudo e víamos Deus em tudo. E aí, não num panteísmo onde Deus é tudo e tudo é Deus, não, mas nós conseguimos enxergar os milagres de Deus nas pequenas coisas. Mas o tempo vai passando, parece que nós vamos empedrando espiritualmente, parece que nós vamos amadurecendo, mas não amadurecendo beneficamente, amadurecendo maleficamente. Nós vamos entrando em um processo de apodrecimento espiritual, e aí ficamos tão grandes que Deus não tem mais espaço em nossa vida de adulto. E a gente esquece de quando éramos crentes em Deus. Às vezes nós somos crentes. Você é crente em Deus? Sou. Mas você é crente no pastor, você é crente na crença, você tem fé na fé. Deus não te chamou para ter uma fé na fé, Deus te chamou para ter fé nele, Deus te chamou para crer nele. Olhe para o passado e veja os milagres que Deus fez na sua vida no passado, e saiba que Ele é Deus para fazer coisas maiores no futuro. Amém? Amém ou não amém? A gente pensa que Deus fez coisas grandes no passado e já acabou o período de milagre em nossas vidas. Não, acabou. Ah, pastor, mas é porque tinha uma época, pastor. Tem gente que parece museu. Não, pastor, mas tinha uma época que agora não é mais, não dá certo. Agora, pastor, sabe de uma coisa? Eu nem sei se Deus vai vir de novo com aquela presença. Irmão, com aquela presença Ele não vem, não. Ele veio com coisas maiores, porque Deus é Deus de coisas novas. Deus não é Deus e ficar trazendo coisa do passado e vindo com experiência do passado. Não, Ele quer que você lembre do passado, para que você saiba que o melhor dele ainda está por vir na sua vida. Eu
converso com gente, Menderson, que diz o seguinte: pastor, no meu primeiro ano de convertido, olha, eu entrei até numa rifa. Só acredita que eu... existe isso. A gente conversa com todo mundo, né? Eu entrei numa rifa e eu fui sorteado naquela rifa. Mas não sei quem me ligou para mim que eu tinha ganhado um prêmio. Disse, pastor, agora eu estou num deserto, o negócio está seco. Agora não caiu um pingo d'água, não cai nada. E aí o cara corre, o cara se esconde numa caverna e diz o seguinte: Deus não está comigo, para mim não tem mais jeito. Olha o que Elias falou: mata-me, eu quero morrer. A opção é sua: se trancar numa caverna pedindo a morte, ou crer que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. E eu amo a Bíblia porque ela não esconde nada. Esse aqui é um homem de Deus, tá? É um profeta, um profetaço, um homem de Deus, mas ele agiu errado. Por isso que Deus não nos permite condenar aqueles que agem errado. Mas se Deus ministrou essa palavra para que venhamos a aprender com o erro de Elias. Amém? Muitos fogem diante de um inimigo derrotado. Memória negativista. Peraí, Elias não matou 450? Por que ele fugiu da palavra de uma mulher? O pânico, o medo toma conta de você e você foge. Se você deixar o pânico e o medo tomar conta de você, você vai tomar decisões baseadas na emoção e vai perder a bênção de Deus para a sua vida. O cara matou 450 homens e fugiu da palavra de uma mulher. Fugiu de uma saia. Olha isso. Teve autoridade para mandar descer fogo do céu. Agora uma Jezabel, uma zinha que queria destruir o ministério profético, disse: amanhã eu vou matar esse... Quem é ela para matar o cara que matou 450? Ele não pensou, ele ficou com medo e correu. Deus não te chamou para ser emocionalista. Deus te chamou para celebrar, não a emoção, mas para celebrar a resolução dos seus problemas. Você é resolvedor. Você não tem que agir pela emoção. Pela emoção você faz alguma coisa errada, ou muitas das coisas erradas. Pela emoção, se você está numa cidade onde o trânsito é ferrenho e todo mundo fica buzinando na sua cabeça, a vontade que você tem é de xingar as pessoas. Pela emoção, quando alguém apontar o dedo na sua cara e gritar com você, você vai querer gritar mais alto do que ele, ele vai gritar mais alto que você, você vai gritar mais alto que ele, até que você, quando você menos percebe, já estão os dois rolando no chão. Pela emoção, você corre mediante uma notícia ruim. Às vezes é engano, às vezes é um trote, às vezes acontece, chega uma conta e a conta chega errada. Já aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas. Uma conta, peraí, mas eu nunca comprei isso, mas eu nunca nem tive nessa cidade, mas o que está acontecendo aqui? Quanto é? 5 mil que eu devo? E o que? Estão vindo me buscar? Porque a pessoa cai para trás, em vez de tentar resolver, ir lá, agiu pela emoção. Muitos fogem de um inimigo derrotado. Satanás já está derrotado, e é por isso que ele tenta colocar coisas na sua cabeça, e tudo que ele diz é justamente ao contrário daquilo que ele está dizendo. Quando ele vier na batalha da sua mente dizer que você não consegue, que ele vai te derrotar, que você não pode, que você não vai, que não vai dar certo, saiba que ele está vendo algo de bom em você, e por isso que ele está investindo na sua vida. Eu nunca vi o diabo investir na vida de um derrotado, só na vida de vitoriosos. Eu nunca vi. Sabe por quê? Porque até o diabo sabe onde você vai chegar. Agora você tem que saber também. Deus investe em você, e o diabo sabe que você vai chegar lá, porque ele olha
ele vê o potencial de um vencedor, mas ele é um derrotado. E como ele é derrotado, ele não quer que ninguém mais vença. E ele tenta contra a nossa vida. Agora, se nós dermos ouvidos, eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Uma vez, aqui em Juazeiro, estávamos dormindo. Minha esposa acorda e vê um bicho grande assim na porta, furioso. E ele dizia, isso em 2007, ele dizia: saia dessa cidade, não quero vocês aqui. Saia desta cidade, vão embora, eu vou matar vocês. E nós ficamos, e Deus nos deu a vitória nesse lugar. Se preocupe quando o inimigo das nossas vidas começar a te elogiar e dizer: é isso mesmo, está bom. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Nele não cabe verdade. Nele não cabe verdade. Satanás não consegue dizer a verdade. Então se ele diz não consegue, é porque você já conseguiu. Porque tudo que Deus colocou em você, ou todo lugar aonde você vai chegar, já está dentro de você. O reino de Deus não está lá fora, mora dentro de você. Agora você tem que enxergar isso. Deus não te chamou para você ficar de igreja em igreja, congresso em congresso, seminário em seminário, atrás de pastores e pastores, de músicos e músicos, de bandas em bandas. Não! Buscando o reino de Deus fora. Não! A Bíblia diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Lucas 17. O reino de Deus mora dentro de vós, está dentro de você. Fica um bando de crente perdido, parece um bando de andorinha enrevoada, para um lado e para o outro, buscando algo que o Senhor já colocou dentro de cada um. Amém? Segunda coisa, quando resolvemos dar voz à nossa carne, que é corruptível, corremos na frente de Deus e caímos na insensatez espiritual. E sabe o que acontece? Acabamos falhando nos nossos pontos mais fortes. Você já ouviu aquele negócio do ponto fraco? Todo mundo tem um ponto fraco. Já ouviram falar? Todo mundo tem um ponto fraco. Mas com Deus é diferente. Com o cristão, quando Satanás quer humilhar, ele te humilha no ponto mais forte. Quando você dá ouvido à sua carne, à sua emoção, sabe o que você faz? Você corre na frente de Deus. São pessoas que querem ajudar a Deus. Deus não te chamou para substituir Ele, e Deus não te chamou para ajudá-lo. Muito pelo contrário, é o Espírito Santo que te ajuda. E todo mundo que quer ajudar a Deus passa à frente de Deus. Diz: não, Deus, fica aí. É aquele menino que começa a andar de bicicleta, aí ele está cheio de medo, mas mesmo assim está com as duas rodinhas. Ele diz o quê? Tira uma rodinha, não é assim? Aí vai uma rodinha, e o pai está ali do lado. Daqui a pouco, ó pai, já estou me equilibrando, tira outra rodinha, mas fica aí pai. Aí o pai fica atrás. Daí o pai com mais medo que a criança: ai meu Deus, se cair, ai Jesus, esse guri é fogo. E vai andando. Só que daqui a pouco, o gurizinho, a gurizinha, eles já pegam aquela confiança e acham que não precisa mais do pai. Aí ele sai correndo: pai, olha aqui, larga pai, não precisa mais não pai, larga pai, não pai, sai, larga. Aí o pai fica, chega lá na frente, vira o guidão assim, não tem jeito, que não sabe andar ainda, o equilíbrio tá bom, mas os bracinhos estão mole ainda, não sabe que se frear forte a bicicleta vira, ele se assusta, freia, capota, daqui a pouco só vê ele com o dente pendurado. Para quem que ele vai procurar? O pai ou a mãe, com o dente na mão, com o joelho ralado, a testa ralada. É assim, vem chorando. E às vezes nós somos assim, passamos à frente e deixamos Deus para trás. Deus não é guarda-costa. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus está atrás da gente. A Bíblia diz que Ele é o nosso escudo e broquel, rochedo e fortaleza, nossa cidade forte. Ou seja, Ele está na nossa frente nos guardando. Ele não é guarda-costa, Ele é escudo. Elias passou à frente de Deus.
esse Deus não vai resolver esse problema não. Quer saber de uma coisa? Eu vou correr. Tremeu. A Bíblia é bem clara em dizer: teve medo. Teve medo. O apóstolo Paulo nos diz que Deus não nos deu o espírito de medo para que andássemos outra vez em temor, mas nos deu o espírito de ousadia. Ousadia. É espírito de ousadia. Esse final de ano eu fui na prefeitura e fui ver uma situação da casa lá, um negócio do IPTU. Aí eu falei assim: Senhor, eu não sei como é que tá, porque o rapaz fez isso e aquilo, se ele pagou, porque já tinha resolvido um problema que tinha dado, Senhor, eu não quero mais gastar dinheiro com isso, eu não sei como é que tá, eu sei que quando essa mulher ligar esse computador vai dar tudo certo. Aí eu peguei o carnê, aí eu fui lá na casa, no mesmo dia estava o carnê, falei, beleza. Aí levei o carnê na prefeitura, aí tinha lá, nesta residência, débitos, não sei o que daqui. Eu falei, não acredito nisso não. Aí voltei lá, e eu falei assim, meu senhor, aqui, o que é isso aqui? Ele, é porque tem alguns meses, cara. Não é isso não sei o que. Eu falei assim, boca do inferno, é isso sim. Não, ele me deu-me a entender que era uma coisa seríssima. E minha vez para chegar, eu falei, tomara que não seja esse endemoniado que venha me atender, porque o negócio vai pegar aqui. Tomara que Aí me chamaram lá na outra caixa. Quando eu cheguei lá, a moça ligou lá, viu, ela falou, não, só tem umas parcelinhas aqui, dá R$200 e tudo. Eu falei, não, porque aquele homem lá me disse que era um negócio. Não, o que está aqui equivale no computador, no sistema, tá? Eu falei, glórias a Deus. É ousadia. Você tem que ter ousadia. Eu vou ficar acreditando. Não, porque o negócio está sério. Não, cala a boca. Faz igual eu já contei aqui da irmã Maria de Jesus. Estava com alergia na garganta, o médico falou que é câncer. Ela, feiticeiro dos infernos, para o médico, mudou, foi para outro médico e era só uma alergia na garganta mesmo. Irmão, não aceite toda notícia ruim que venha não. Não aceite. Deus é fiel para fazer muito mais. Você que sabe se você pedir a morte. Mas e se for meu tempo de ir? Se for o seu tempo de ir, você vai com certeza. Mas vá glorificando ao Senhor, porque até a sua morte vai ser motivo de bênção para aqueles que ficaram. Semana passada nós oramos por uma família aqui, a irmã Patrícia. Quando ela tinha 30 e poucos anos, 32 anos, recebeu cheio de tumor, recebeu a notícia que estava com um monte de tumor no seio. Pois ela passou todo o processo quimioterápico do tratamento do câncer, rindo e ganhando vidas. Ganhando vidas. O câncer do seio não matou ela. Por último agora, semana passada, ela teve um infarto por causa da quimioterapia. O coração não aguentou, não foi o câncer, o coração parou por causa da quimioterapia. Mas ela dizia, esse câncer não vai me matar. Não vai me matar. A irmã Patrícia foi e deixou um legado. Agora, se você corre do inimigo derrotado, passando na frente de Deus, vai se trancar numa caverna. Amados, Deus quer que você seja vitorioso. Deus é um Deus de vitória. Você acha que um Deus de vitória vai ter filhos derrotados? Não, raciocina comigo. Filho de peixe é o quê? Não é rinoceronte, é peixe, não é? Cachorro vai fazer o quê? Cachorrinho. Caninos, canino, não é isso? Não é isso? Equino dá origem a equinos, caprinos a caprinos e por aí vai. Felinos a felinos. Ser humano, você não vê uma mulher grávida de uma arara. Você não vê. Ela tem outro neném dentro dela. Agora, filho de Deus vitorioso vai ter filho derrotado? Não tem como. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança dele. Como você é imagem e semelhança dele, você vai ser derrotado. Mas pastor, eu não estou conseguindo vencer. Aguenta mais um pouco, meu santo. E vencer, sucesso, não significa que você vai chegar lá de repente, de uma hora para outra, e explodir.
dentro do papel da empresa onde você está, ou do serviço em que você está desempenhando. Não, há um tempo de perseverança. Talvez você não consiga nem ser tão próspero, dependendo da sua ideia de prosperidade, mas a maneira como você chegou lá, se a sua família dizer o seguinte para você: pai, eu te admiro, porque o senhor é um homem honesto, o senhor é um homem que chegou aonde chegou, sem passar por cima, sem roubar, sem falcatrua, sem inveja, sem pisar nos outros. Nós não temos muita coisa, mas o que temos foi com honestidade. Meu irmão, esse é o maior sucesso que um homem e uma mulher pode ter em sua vida. Amém? Porque não adianta você chegar lá fazendo tudo errado. Como eu já disse aqui, sucesso não é onde você chega, é como você foi pelo caminho. Isso é sucesso. O Deus de vitória tem filhos vitoriosos. Elias se escondeu. Quando você age dessa maneira, olha o que acontece. Eu estava falando do ponto forte. Abraão fugiu para o Egito e teve medo. Qual o ponto mais forte? Você conhece Abraão pelo quê? Abraão é o pai da fé. Abraão faltou fé e fugiu. Davi era um homem íntegro. Quando a gente lembra de Davi, só lembra da sua traição. Ponto forte. Ele não pega o seu ponto fraco. Quando você quer passar à frente de Deus, o seu ponto forte é exposto. Moisés era o homem mais manso de toda a terra, diz a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu com Moisés? Ficou irado e não entrou na terra prometida. Ponto forte, era manso, ficou irado e não entrou na terra prometida. Quando você age assim, o seu ponto forte fica exposto. E aí é onde vem a depressão e o remorso, porque você fica assim: eu não era assim, Deus sabe que eu não sou assim, eu não sei por que eu fui fazer isso, pastor, eu perdi a cabeça. Realmente, você perdeu a cabeça. Deus te chama para que você venha deixar com que Ele seja o seu cabeça, e aí você nunca vai perder a cabeça. Você nunca vai sair da vontade de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui com o erro de Elias é que quando damos ouvidos aos nossos sentimentos, oramos erroneamente. Entramos em colapso emotivo. Olha o que Elias disse: cansei. Peraí, cansou do quê? Ele orou e o fogo desceu. Tudo que ele queria acontecia rapidamente. Cansei. Basta. Tira a minha vida. Sabe o que Elias estava falando aí? Elias estava em tanto colapso emotivo que ele estava querendo morrer. O Senhor me tira ou eu me mato. Eu não quero mais viver. Elias desejou a morte. Quem anda pela emoção não tem mais vontade de andar nesse mundo. Liga o jornal amanhã de manhã que você vai ver. Liga o jornal amanhã de manhã. Jovem morre esfaqueado não sei do que. Fulano, tráfico de drogas, já fez tantas vítimas esse ano. A BR-101 já matou não sei quantos. Recorde para o mês de janeiro. É só desgraça. Quando ainda dá uma notícia boa, ainda diz que o outro roubou a notícia boa do outro. Igual essa loteria do final do ano, tá uma briga aqui, fulano ganhou, o outro roubou o bilhete, não sei o que. Meu irmão, o mundo está perdido. Se você viver pela emoção, você não sai de casa. Você vai dizer: não, está muito perigoso andar aí fora, eu não vou nem para o culto. Jesus, não. Recebi uma notícia antes de vir para cá, que o ministro de louvor da igreja de um amigo meu, pastor, a irmã dele estava sendo esfaqueada pelo namorado, e ele foi defender a irmã. Ele é ministro de louvor de uma igreja, pois ele também foi esfaqueado. A irmã dele morreu e ele está na UTI do hospital lá em Fortaleza. Todos os dias tem notícia ruim. Agora, se você ficar olhando para a notícia ruim,
Você não compra um carro porque a gasolina vai subir, e vai subir mais, com certeza. Você não sai de casa porque tantas casas estão sendo roubadas todas as semanas. Eu não vou sair de casa, não, eu vou ficar aqui. Você pode fazer alguma coisa dentro da sua casa. Adore a Deus e coloque o Senhor como guarda do seu lar, porque Ele coloca os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Quando você entra nesse colapso emotivo, é capaz de você querer morrer. Tem pessoas que a gente conversa, ela diz o seguinte: pastor, eu já não tenho mais razão para viver não. Pastor, tudo que eu tinha foi embora. Não, Deus está com você. E quando Ele é tudo o que você tem, você nunca vai dizer que tudo o que você tinha foi embora. Pode ir embora o marido, pode ir embora o filho, pode ir embora tudo. Se o seu tudo é Deus, você pode ficar triste, mas a sua razão de viver continua aqui na terra. Continua aqui na terra. Não estou falando que você não vai ficar triste. Você tem todo o direito de ficar triste quando alguma coisa acontece, mas você não pode jamais dizer que você não tem mais motivo para viver, ou que você perdeu tudo, a não ser que você tenha perdido a presença de Deus, porque ela é o seu tudo. E última coisa que eu aprendo aqui é que penúltima, que Deus conhece o nosso limite. A palavra de Deus diz que quando ele orou e disse: basta, já não quero mais viver, tira a minha vida, Deus manda o quê? Um anjo para consolar. Hoje nós vivemos na nova aliança, e o Espírito Santo está em nós. Deus derramou o Espírito Santo dele em você. Ele te deu o Espírito Santo. Quando Jesus foi para o céu, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Virá outro, eu mandarei outro, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que cumpre o meu papel. É que nós pensamos que Deus está longe, que a gente se relaciona com Deus que mora no céu, e você aqui na terra, e você tem que fazer todos uns gestos, uns ritos para que Ele venha atender a sua oração. Deus mora dentro de você. Converse com Ele. Até quando nós oramos, às vezes nós oramos para que Deus lá no céu venha escutar. Irmão, Ele está aqui, ó. Converse com Ele aqui. Ele é o Consolador, o Espírito Santo. Aqui Ele mandou um anjo, mas hoje tem o Espírito Santo dentro de você, te consolando. Ei, preste atenção, tem coisas que não vão te trazer paz. Não faça, pois é o Espírito Santo lhe incomodando para não fazer. Se você não tem paz naquilo que você vai fazer, não faça ainda que seja certo, porque o Espírito Santo que mora dentro de você, o Consolador, está dizendo: se você for por esse caminho, pode parecer prazeroso agora, mas futuramente vai trazer dor, e dor grande. Não faça. Pastor, amigo meu, às vezes é coisa simples, não é coisa espiritual não, é coisa simples. Às vezes é uma troca de carro, às vezes é uma troca de casa. Pastor, amigo meu era apaixonado, saiu por um Opala. Quantos conhecem o Opala? Aquele carro antigo, o sonho dele era ter um Opala. E ele tinha um Del Rey que era uma maravilha. Quando ele viu um Opala no Mato Grosso, ele foi no Mato Grosso, ele falou: eu tenho que ter esse carro, mas esse carro está inteiro demais. Não, ele negociou com o cara. E aí Deus falou, o Espírito Santo falando com a esposa dele, e ela dizia: eu não tenho paz nessa troca não, eu não sei se esse negócio está certo não. Ele: mulher entende de carro nada, quer saber? Uma mulher vai entender de carro, eu vou ouvir mulher. E sabe o que ele fez? Pois trocou. Ele indo do Mato Grosso para Goiânia, ele já começou a ficar assustado, porque o ponteiro do carro, da gasolina, já foi fazendo assim, ó. Ele olhou assim e falou assim: Jesus, eu vou ter que comprar um posto de gasolina, porque esse carro... Acabou, o carro começou a bater. Quando ele chegou em Goiânia, parecia que ele tinha trocado, tinham dado outro carro para ele, que ele levantou o carro, era buraco, massa e tudo que ele falou: não, esse não é o carro que eu peguei, esse não é o carro. Ele ficou tão cego, ele olhou para a esposa, e pior, ele falou assim: pastor Leandro, pior
é que na hora que eu estava trocando, eu também não senti paz. Mas eu fiz porque eu queria tanto. O meu sonho era esse carro. Ele não sentiu paz. Resumindo, tomou um prejuízo enorme. Quando agimos pela emoção, passamos à frente de Deus, nós excedemos o nosso limite. Já lemos, eu vou ler aqui. Então, quando ele acordou, tinha um pão sobre brasa e uma botija d'água. Presta atenção. Em períodos de cansaço espiritual, fadiga física, em períodos de estresse emocional, não corra falando besteira, igual Elias fez. Quero morrer, basta, eu não sou melhor que os meus pais. Você não vê em nenhuma parte de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, e no Pentateuco, você não vê Deus pedindo a um profeta para ser melhor do que o outro. Você não vê Deus falando para Elias: Elias, seja melhor do que os seus pais ou do que os seus antepassados. Você não vê. Elias, em colapso emotivo, começou a se comparar com os outros. Eu não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor que os meus antepassados. Chega, basta, eu vou morrer e vou ficar nessa caverna aqui. Daqui eu não saio, vou me isolar, vou virar um eremita, um ermitão. Deus, respeitando o limite de Elias, botou um pão sobre brasa. Pão representa Jesus. Em período de colapso emotivo, busque a Jesus. Busque a Jesus. Tem gente que entra em colapso emotivo, fala só da desgraça. Você não vê sair da boca dele a palavra: meu Jesus, meu Deus, eu amo esse Deus ainda. Não! Ele foca só o problema, e tudo que eu foco, repita comigo, expande. Repita comigo, expande. Tudo que eu foco, expande. Se você focar o problema vai virar um monstro. Um monstro. Quando Davi olhou para o gigante, ele não focou no gigante, ele focou na recompensa, na promessa. Se eu matar esse gigante, o que acontece? Todas as suas dívidas vão ser perdoadas. Mas o que? Vai casar com a minha filha. Mas o que? Isento de imposto. Meu irmão, eu quero saber quem é esse gigante. Eu vou partir para cima dele. Agora a gente foca o problema e não vê a recompensa. Quando você vê a recompensa, o problema fica desse tamanho, o gigante diminui. Mas são os nossos gigantes que tem que cair primeiro. Da incredulidade, do orgulho, da emoção que fala mais alto. Tem que cair. O pão é Jesus. Quando Elias acordou, o anjo falou com ele, quando ele acordou, pão sobre brasa. O pão é Jesus. A brasa é a representação do Espírito Santo. E diz que havia uma botija d'água. A água é a palavra de Deus que te lava todos os dias. Tudo está na Bíblia. Você tem que buscar o Jesus. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. E você tem que ser lavado pela palavra dele. Pela palavra dele. Não pragueje não. Sexta-feira eu fui dar uma aula de manhã. Quando eu saí de casa falando no telefone, acho que era a Bel que ligou, né? 8 horas da manhã, a Bel liga: pastor, eu vou começar a ler a Bíblia agora. O que eu leio? Bel, você começa a ler João. Eu não sei quem estava com mais sono, era você ou era eu. Você começa a ler João. Não, lê Mateus. Não, faz o seguinte, lê João mesmo. Começa João, depois volta para Mateus. E daqui a pouco, aí eu comecei a escutar um barulho no carro. Eu falei assim: o que está acontecendo? Matei alguma coisa. Quando foi o pneu, que era novo, no chão. Na hora eu falei: glória a Deus, aleluias. Eu tenho que me atrasar um pouco. Porque se esse pneu está furado e ontem eu fui dormir e estava bom, é Deus me dando algum livramento lá na frente. Agora a atitude de quem não compreende a glória de Deus: o diabo se levantou com a minha vida, cão dos infernos, tem que estourar esse pneu. Vai adiantar eu ficar chutando o carro dizendo que o cão furou o pneu do meu carro? Vai adiantar? Não, meu irmão, não. Louve a Deus, busque a palavra, seja lavado por ela. E por último, por pior que possa parecer a situação, Deus está contigo.
Diga assim: Deus está comigo. Amém? Elias virou um crente tatu. Conhece crente tatu? Quem conhece crente tatu? O crente tatu é quando o problema vem, ele se tranca no buraco. Para você achar ele, cadê fulano? Tem 5 cultos que fulano não vem. Você vai visitar ele, pastor, esqueceu de mim. Meu irmão, você parece o tatu. Você se tranca, não fala para ninguém que você está passando por problema. A Bíblia diz que quando você estiver doente, chame os presbíteros, liga: pastor, eu estou doente, manda alguém aqui em casa, se o senhor não puder vir, ou vem o senhor, ou peço para algum obreiro vir aqui me ungir, orar por mim. Mas o cara está com problema, ele se tranca na caverna. Crente tatu. O pior que possa parecer a situação, Deus está contigo. Deus está contigo. Sabe o que me chama a atenção? É que Deus não chega para Elias e diz: Elias, o que fazes aí nessa caverna escura? Porque a caverna fala de frieza espiritual. Caverna é lugar de lodo, de depressão. Caverna aqui simboliza o seu enclausuramento espiritual, onde você entra em um período tão escuro, cheio de lodo, lodorento, úmido, depressivo, em que você não quer mais ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala assim: Elias, o que fazes aqui? Não é ali. Ele diz: Elias, o que fazes aqui? Você pensa que está em um lugar onde Deus te esqueceu, onde Deus te abandonou? Ele diz: Elias, o que fazes aqui? Ou seja, Elias, você está aqui, para de falar besteira, porque eu estou aqui também. Elias, você quer morrer? Não peça isso não, eu estou aqui com você. Elias, você pensa que eu fui embora? Elias, você pensa porque Jezabel falou que vai te matar, eu te abandonei? Elias, o que fazes aqui? Eu estou aqui contigo. Deus está com você, meu irmão. Deus não te abandonou. Se existe uma crise em Deus, é a crise de não ter para onde ir. Deus é o único ser que não tem para onde ir. Deus não tem lugar para onde fugir. Não tem, porque Ele está em todos os lugares. O salmista diz: se eu fizer a minha cama no Sheol, lá o Senhor estará. De onde me esconderei da sua presença? Não tem para onde você fugir. Aonde você for, Deus estará lá. Deus estará lá. Por isso saiba que em todo momento, se você pensar alguma coisa errada, ou vá fazer alguma coisa errada, saiba que Deus está ali, olhando para você. Ele sabe e Ele está ali. O que fazes aqui, Deus sempre estará conosco. Apenas creia. Se coloque de pé. Às vezes nós passamos por problemas em nossas famílias, e decepções e traumas, e nós transferimos todos esses traumas, todos esses problemas, todas essas decepções para Deus. E nessa transferência nós esquecemos de um ponto em específico, em que seres humanos são falhos, e que seres humanos são pessoas passíveis de erro, mas Deus nunca erra. Seres humanos sempre vão errar. O seu pai pode ter errado com você, a sua mãe pode ter errado com você, a pessoa que te criou pode ter falhado muito com você, pode ter te abandonado, pode ter te violentado, pode ter acontecido coisas terríveis, mas Deus não te abandona. Deus não falha. Não transfira os defeitos e as falhas dos seres humanos para o Senhor, porque o caráter de Deus é o caráter de perfeição. E às vezes nós perdemos a bênção e aquilo que Deus tem, porque por causa dos nossos traumas que transferimos para Deus, não conseguimos visualizar Ele como um pai perfeito que cuida dos seus filhos. Feche os seus olhos nessa noite. Aleluias. Glórias a Deus.
Senhor Deus, o Senhor é um Pai perfeito. Queremos te louvar, ó Pai. Só. Ó Senhor, perdoa, ó Pai, porque às vezes, ó Senhor Deus, transferimos todos os nossos traumas para Ti e visualizamos, ó Senhor Deus, somente erro em Ti. E em situações difíceis nós pensamos que o Senhor vai nos abandonar, porque fomos abandonados um dia, porque um dia fomos traídos. Ó Senhor, quero ser como a criança, ó Senhor, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Preste atenção. Deus quer nos abraçar de dia, à noite, em todos os momentos. Somos nós que, como crianças brabas, que não estamos acostumados aos abraços do Senhor, ficamos pedindo com os nossos gestos, com os nossos atos, para que o Senhor não nos abrace. Ficamos tirando as mãos do Senhor, os braços do Senhor de nossas vidas. Mas quando nós ficamos mansos, submissos à vontade dEle, Ele nos abraça. Seja submisso à vontade do Senhor. Assim você não erra, você não se frustra, você não entra em furada. Tudo que você for fazer, tenha paz. Feche a sua boca quando tudo parecer mal. Só abra a sua boca para dizer: eu estou passando por isso, mas eu sei que a vitória é certa. Eu sei que o Deus que fez milagre no passado fará coisas maiores no futuro. Não esqueça os milagres do passado. Saiba que aquele que fez coisas grandes no passado vai fazer maiores ainda na sua vida. Porque o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Não importa quantos anos você tenha, não importa se você é novo convertido, se você já tem 50 anos de crente, o melhor de Deus virá, porque Deus é um Deus de coisas grandes e coisas novas, e Ele derramará coisas grandes sobre você. Agora muda o teu caráter, muda o seu gênio, porque Deus só vai operar quando você deixar-se ser moldado e deixar ser mudada. Ele é o oleiro que constrói o vaso. Sai dessa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Ah, o Senhor não sabe que eu sou assim. Não! Se você continuar assim, vai bater a cabeça e vai morrer reclamando da vida. Mas se você deixar ser mudado, o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. E aí é com você. Ou você quer ou você não quer. E se você quiser mudar, se você quer mudar, eu te convido aqui na frente nessa noite.